Muito bem, gurizada! Tudo certo aí com vocês? Estão todos bem, todos alimentados, dormindo bem, fazendo seus deveres? Espero que sim, beleza? O pessoal vai entrando aí, sejam todos muito bem-vindos ao programa Grama é Verde, certo? Toda segunda-feira, 9h30 da noite. Talvez a gente mude o horário, ando pensando nisso. O horário não, o dia da semana, na segunda, sei lá, não tá brilhando muito. Porém, sempre toda semana aqui no programa A Grama é Verde, certo? Grande Augusto tá aí presente, sigam lá o Augusto. Augusto Oliveira, temos que marcar uma live aqui no perfil da sociedade também, né, meu caro? Temos que marcar, vale a pena. Ia ser muito legal ver tu contando tua história de conversão aí para nós. Acho que seria um belo testemunho, cada vez mais bonito. Cara, pra minha esposa, sim, graças a Deus, né? Graças a Deus, tá bom, meu cara? Um grande abraço aí pra ti. Figuraça, agora que tá noivo, tá mais solto, né? É isso aí, meu cara, é isso aí. Buenas! Vamos lá então, vamos continuar nossa análise, certo? Do essencial de Chesterton. Ou seja, mais uma vez, vamos então destrinchar um artigo de Chesterton. E este aqui, ele é um artigo um pouco mais comprido do que os outros que a gente já viu, né? Virou famoso lá das velhas empresas. Isso é choro, cara, isso é choro. Este artigo aqui é um pouco mais comprido do que os demais, tá bom? Ele é o artigo de número 14, né? Desculpe, número 16, né? Esse é o programa número 18, alcançamos a maioridade neste programa. E o Chesterton está tratando sobre um novo trilho, certo? Então, eu vou dar um panorama contextual para vocês. Nós vamos começar a entrar dentro das ideias que envolvem esse artigo chamado O Novo Trilho, né? Inclusive, eu vou botar aqui tema do artigo. Tema: O Novo Trilho. E eu vou botar aqui entre parênteses. Isso aí. E o pensamento progressista. Beleza? Vamos fixar aqui. É uma coisa que já tem que estar ajeitada. Buenas, é isso aí então. Tá? Então veja só. Nesse artigo, então, o Chesterton começa fazendo o seguinte, né? Ele quer analisar as ideias modernas, o pensamento moderno, as ideias progressistas, etc, etc. Ele começa analisando uma frase de um poema, tá bom? Um poema de um poeta chamado Tennyson. E, basicamente, ele dizia mais ou menos o seguinte nesta frase, né? Ele dizia que, no finalzinho do seu poema lá, dizia que o mundo gire para sempre nos rangentes trilhos da mudança. E aí o Chesterton pega essa frase, né? Como sempre, né? O Chesterton capta algo numa frase. Isso é muito importante que vocês saibam, né? Grandes artigos, às vezes livros inteiros de Chesterton são escritos, né, por causa de uma frase que desperta ele para algo mais. Né? Uma coisa, ou seja, o gênio, o filósofo, o homem que medita, o homem que realmente está imerso na realidade, o homem que realmente está, né, buscando a verdade, ele está sempre aberto para escutar, então, esta voz da verdade de qualquer lado, né, de qualquer pessoa. E muitas vezes o Chesterton percebia ali atrás da verdade justamente quando ele escutava uma mentira grotesca dentro de uma frase comum. Então, os trilhos da mudança, né, foi a frase que fez Chesterton despertar e começar a perceber que, bom, todos esses homens de mentalidade moderna, né, eles têm falado então dos trilhos de mudança. E aí o Chesterton faz a seguinte pergunta: mas, meus caros, né? Ele não fala meus caros, então estou traduzindo aqui para um linguajar mais oficial aqui, assim, mais formal, digamos assim. Por que trilhos de mudança se trilhos não se movem, certo? O que se move é o trem, beleza? Essa é a primeira coisa. Ou seja, trilho é algo absolutamente fixo. E esta fixação por mudança, progresso, ele tem uma representatividade no trilho muito grande. O Chesterton dizia que o pensamento mais tradicional, da filosofia mais antiga, né, tinha muito a ver com o sulco, tá bom? Muito a ver com a questão do barro, tinha muito a ver com a questão da estrada, né, daquela areia, daquela coisa, não.
Enquanto que o pensamento moderno ele tem tudo a ver com o progresso do trilho. E o trilho é algo que reduz, submete as ideias, né? Submete o homem a um determinado destino. Né? E não importa o que aconteça. Não importa se você quer parar durante a viagem, quer que o trem reduza um pouco mais devagar. Não. O trem ele tem ali algo fixo, é algo marcado, ele vai fazer e quanto mais rápido ele for, mais moderno ele é. E o Chesterton começa a fazer uma analogia muito interessante que realmente a velocidade tem tudo a ver com a modernidade. Por quê? Porque quando você vai ficando cada vez mais rápido, fica mais difícil você parar ou saltar fora. Ou seja, se você está num trem a 10, 20 km por hora, realmente é muito mais fácil você saltar deste trem, né, você observar as coisas. Agora, se você está num trem a 110, 120 km por hora, você não consegue parar. E se você saltar, você vai, né, se desmembrar inteiro. Ou seja, você não pode fazer isso. E o pensamento moderno, que se diz então livre das definições antigas, ele por si só já é um tanto definidor, ele por si só já é um tanto estático, ele por si só já define, ou seja, o progresso sempre é melhor. E aí no artigo o Chesterton começa a fazer toda uma análise, né? Ele começa a fazer uma série de observações, e ele inclui questões que envolvem arte, questões que envolvem arquitetura, questões que envolvem outras coisas mais. Ele até, questão de arquitetura, ele brinca bastante, né? Seria tão bom se o trem durante o caminho fosse mudando de forma, né, arquitetônica, e fosse ficando de acordo com cada país que ele passa, ou então se o trem voasse e depois voltasse, ou se o trem reduzisse quando visse uma paisagem mais bonita e depois fosse mais rápido. Mas nada disso acontece no trem. Nada disso acontece no pensamento moderno, certo? Você não tem tempo para parar, você não tem tempo para pensar, você precisa chegar à finalidade. E aqui, daqui a pouco eu vou, né, comentar um pouco sobre isso, porque isso tem tudo a ver então, com o pensamento metonímico. Eu já conversei um pouco também com quem acompanha o programa há mais tempo. Mas veja, a velocidade, ela reduz a capacidade do homem de pensar. E o culto ao progresso reduz a capacidade do homem de perceber aquilo que é de bom naquilo que é velho. Certo? Aquilo que é antigo. É aquele espírito que, em prol de uma pseudo-democracia, então não escuta a democracia dos mortos. A gente tem uma live aqui. Opa, bati aqui. A gente tem uma live aqui no perfil, se vocês forem olhar, é espetacular. O professor Clístenes, né? Depois vocês olham aqui no IGTV, né, sobre Chesterton e a tradição. Ou seja, a velocidade. Vamos começar pela velocidade, tá? E isso é muito importante, por exemplo, de Chesterton, porque é época de revolução, tinha passado a Revolução Industrial, tinha passado o início, né, das grandes eras tecnológicas, das armas de fogo, etc, etc. A velocidade, ela retira a liberdade e ela limita a ação, certo? Igualzito, como a gente fala aqui no Sul, igualzito o pensamento moderno, ou seja, ele retira de ti a liberdade e retira de ti os meios de alterar, certo? A realidade que você vive. Eles tanto falam, né, de que o mais importante é você alterar a realidade que você está, porque o pensamento crítico é o pensamento que altera as coisas, parará, mas eles vão te retirando os meios de fazer isso, eles vão, né, secundarizando a sua capacidade de atuar, ou seja, vou dar um exemplo prático aqui, né? Se tá todo mundo reclamando dos cancelamentos, eu mesmo no meu perfil pessoal lá tô tentando fazer anúncio, né, e o Facebook tá dizendo através das agências de verificadores de fatos que ali pode ter conteúdo que não é verdade. É só um texto sobre Santa Terezinha e o Brasil, certo? E as agências de verificação então estão analisando, dizendo que é fake news, certo? Então não está conseguindo rodar os meus anúncios. Talvez você já rodou anúncio alguma vez aí, já sabe que é uma dificuldade, cada vez está pior, né? O Facebook está cada vez pior. Bom, o fato é que isso é secundarizar a tua capacidade de comunicar-se, certo? Agora, você imagina se realmente cair abaixo o sistema de cédulas, de dinheiro material, né? Ou seja, só o fato de sair do ouro para o papel já é ali uma grande quebra, né? Ou seja, o sistema financeiro no mundo inteiro se altera de um modo nunca antes visto na história da humanidade. Mas se isso acontecer, isso já está acontecendo, né? Eu tenho um rapaz que é um conhecido meu aqui na cidade, eu gosto muito de visitar ele me ensinou, quando eu não sabia
fumar cachimbo direito, né? Ele me ensinou como fumar direito, ele trabalha com investimentos, ele faz essas coisas todas, aí tudo herege, diz o Bruno, né? E, bom, e aí uma vez nós pedimos um cachorro quente, uma coisa assim, e daí eu falei, tá, eu deixo que eu pago aqui e depois tu me dá, né? E aí eu fui lá, desci, paguei e pedi pra ele, e ele falou, como é que tu pagou? Eu paguei com dinheiro, com papel? Cara, tu usa papel? Né? E ficou apavorado que eu uso papel, né? Eu tava com dinheiro físico ali e tal, pra pagar aquele lanche. E porque, de fato, cada vez mais as pessoas estão usando menos o papel, né? Cada vez mais, tudo eu mesmo trabalho no escritório, tudo ali é sempre digitadinho, transferência, nada. Você não manuseia mais dinheiro, papel. E cada vez mais isso vai secundarizando, ou seja, tá tudo na mão dos bancos, tá tudo na mão de um sistema, tudo na mão de uma elite. Isso vai dificultando o processo, né, de você ter meios de ação. E o pensamento progressista, os ideais progressistas, né, os princípios progressistas, eles retiram de nós, então, os meios de ação. Nós não conseguimos reagir. Vou dar um exemplo para vocês, muito prático, sobre Brasil, tá? Qual é a grande questão na política nacional que nós temos hoje? Dificuldade? A gente se sente sem poder reagir, certo? Por quê? Porque existe todo um aparato, um sistema de progresso, todo um sistema, certo? Que então suga-nos e nos coloca dentro de trilhos velozes, né? Onde os trilhos para trens velozes, né? Onde nós temos então que cada vez indo mais reto, e quem ousar pedir para o vagão dar uma reduzida, para dar uma olhada numa questão aqui, outra ali, não consegue. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, em matéria de velocidade, em matéria de secundarização da sociedade, né? Nós percebemos que há um detalhe muito importante. A minha esposa ligou um som, esses escutaram na gravação no YouTube depois, né? Não é carro de balada aqui não, só para deixar aqui firmado aqui. Vocês vão perceber, né? Eu já estou falando que tudo que é novo é melhor. Ainda mais naquela época, era uma coisa... Hoje em dia existe até muitas vezes um movimento contrário, né? O Chesterton critica isso, ele está dizendo, olha, não quer dizer que tudo que é antigo é melhor, certo? Eu sempre faço a brincadeira, bom, as latrinas antigas não são melhores do que o sistema que nós temos hoje sanitário, certo? Ter uma privada é muito melhor que ter uma latrina, beleza? A latrina antiga, no caso, né? Privada antiga, os banheiros antigos. Agora, existem coisas que existiam antigamente que são muito melhores do que atualmente. Por exemplo, o ensino da filosofia, das artes liberais, o ensino das coisas. E, basicamente, existem muitas coisas que antigamente eram melhores. E muitas coisas que hoje em dia são melhores. Bom, o problema do pensamento progressista, né, desse trilho, é que ele sempre pensa que o que é novo é melhor. Então, o que é moderno é melhor. Então, você vai substituindo as coisas antigas pelas coisas novas, como se aquilo necessariamente, intrinsecamente, já fossem melhores do que aquilo que é mais velho, mais antigo, mais antiquado. Quando, na verdade, a gente sabe que isso não é. O que é melhor, um vinho novo ou um vinho antigo? Né? Um vinho antigo é melhor, evidentemente. O que é melhor? Trazendo termos futebolísticos, né? Esses novos sistemas aí que colocam os volantes para marcar e trabalhar e não sei o quê, ou você ter aquele meia clássico, aquele 10 que pega a bola, põe debaixo do braço e joga o fino da bola, certo? Ah, mas ele precisa ter condição física para jogar no futebol atual. É a verdade. O Chesterton não está tirando isso, não está tirando os elementos básicos da modernidade que é preciso ter. Ele está colocando que, olha, você dizer que tudo que é moderno é melhor, necessariamente é um dogma, certo? Então, todo o progresso está baseado num dogma que exclui do homem a oportunidade, né? E a chance, exclui do homem a liberdade de escolher aquilo que ele é melhor. De escolher aquilo que ele quer como o melhor. Nós não temos mais o direito de escolha. E o Chesterton está falando isso há 100 anos atrás, meus caros. Ele está dizendo, olha, no fundo, o homem moderno coloca o trilho ali do seu pensamento. E não importa a realidade, não importa as paisagens, não importa, o que importa é que chegue até o destino final e ponto final. A única coisa que importa é isso, certo? Então, você adequa tudo e todos para o seu ideal e não o contrário, né? Você não consegue pensar de fato. A grande crítica de Chesterton
ao pensamento moderno, isso é muito importante, porque essas lives servem para isso, né? Elas servem para que vocês tenham acesso às ideias de Chesterton, né? E como que o Chesterton monta, então, todas essas questões. Então, a grande crítica de Chesterton ao pensamento moderno é simplesmente uma: eles não lhe trazem não somente a luz da verdade, mas a oportunidade de você conhecer a verdade, porque eles limitam a sua capacidade de pensar. Eles induzem você à loucura, eles induzem você ao cativeiro mental, eles reduzem vocês, então, a serem objetos, eles nos reduzem, né? A ser massa de manobra, cada vez mais fáceis de manusear. Beleza? Então, a grande questão para Chesterton é: as ideias modernas não nos fazem pensar. Pelo contrário, elas nos desestimulam ao verdadeiro pensamento. Por quê? Porque elas têm os trilhos firmados e elas tocam os vagões com alta velocidade para chegar aos seus fins. E não importa o que aconteça, o trem não vai parar, certo? Quando, na verdade, se você viaja, o Chester está falando daquelas charretes antigas, né? O próprio seu automóvel, você está no seu automóvel, você para quando você quer. Você medita quando você quer, você faz, mas quando você entra, ele fala até nos grupos, movimentos sociais, você não tem liberdade para divergir, você não pode divergir, porque divergir é algo terrível. Eu vou dizer, mas são vocês que são os conservadores, ultra-tradicionalistas, que não nos aquela palhaçada toda lá, né? E aí, se você então diz, pode falar, ele já toma conta da situação, já não te deixa mais fazer mais nada, né? Ou não te põe na cadeia. Bom, o fato é, sejam comunistas, sejam liberais, sejam revolucionários que for, né? Todos eles cativam o pensamento, cativam a realidade, cativam a verdade dentro de seus trilhos. Então o Chester fala, olha, tem tudo a ver o pensamento moderno, né? O pós-Idade Média tem tudo a ver com os trilhos, de fato, né? Porque eles realmente são sempre a mesma coisa, e o progresso é sempre aumentar a velocidade. Ou seja, o que importa não é que a pessoa deixe de ser burra e fique inteligente, mas é que a velocidade da burrice dela aumente. Então, vou construir meios para quê? Para aumentar-lhe a capacidade de ser burro. E é assim, quanto mais isso acontecer, mais eu terei domínio sobre estes animais de teta, né? Ou seja, essas pessoas vão ser controladas. Indubitavelmente, vão ser controladas. Eu e você... Quem aqui já nunca sentiu, porra, sou um idiota, eu nunca pude ser tão burro e cair nesse fundo dessa cara. Eu e você já nos sentimos assim, isso é o básico, é o normal, a primeira coisa, certo? A primeira coisa para a pessoa ficar inteligente, caramba, isso tá lá no começo da filosofia, tá lá no Sócrates, né? Só sei que nada sei. O cara saber a sua ignorância, saber aquilo que ele é aquilo que é contingente, que ele não tem controle, que ele está sendo, né, sacaneado, digamos assim, por meios aí, por pessoas, por ideias e por aí vai. Bom, e aí o Chesterton termina então falando, né, fazendo esse ódio à tradição. A gente sabe que a tradição, não somente a tradição católica, mas a tradição humana da qual a Igreja Católica soube pegar aquilo que havia de melhor, né, e transformar na maior tradição que já existiu em todos os tempos, que é a tradição católica. Quando o Chesterton faz isso, então, quando ele faz este movimento, ele necessariamente, eu reitero aqui, ele fala que é necessariamente necessário, né, coisa bem redundante, mas que é preciso que nós tenhamos em conta os elementos que envolvem a verdade da coisa, né? O que aquela coisa é em si, de fato. Ou seja, se aquilo que é mais antigo é melhor no sentido mais verdadeiro, aquilo deve ser assumido. Se aquilo que é novo é melhor, aquilo deve ser assumido. Agora, existem ideias, princípios imutáveis que eles não podem se alterar, porque eles são indemonstráveis. Você tem que partir deles. Se você não partir deles, você vai cair num buraco. Não tem como. Você tem que ter chão, meu caro. Senão você vai cair, você vai voar, você vai ficar o tempo todo... sabe aqueles memezinhos assim do cara descendo a cachoeira? Assim, vai estar sempre assim. É preciso ter estes princípios. Estes princípios, então, estão baseados
na verdade. E aí o Chesterton fala assim, não quero voltar para a Grécia Antiga, né? Não quero voltar para aquela Roma de Pedro e Paulo, não. Eu quero que hoje, agora, as pessoas tenham consciência de que existe um mundo fora deste trilho moderno, fora desta incapacidade de pensar, fora dessas animalices, né, que nós estamos vivendo. E ele preveu, né, animalices cada vez mais bizarras e outras ele nem poderia imaginar, né, como aí os transgêneros que casam com os trans não sei o que, e os fóbicos e isso e aquilo e por aí vai. Beleza? E tem mais um detalhe que eu acho importante nós trabalharmos em relação a Chesterton. E aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer que a gente responde. Que eu acho muito interessante é que é o seguinte, né? Vocês vão perceber, seja nesse artigo, seja nos outros artigos dessa obra aqui, né? Entre no nosso site, link tá na bio, comprem as obras de Chesterton, especialmente essa. Esses programas todos ainda estão disponíveis gratuitamente, pode ser que um dia não estejam mais, então fiquem ligados, tá bom? Então, esses artigos de Chesterton, muitas vezes, eles têm uma linguagem que é um pouco difícil para nós, seja por questão de tempo, seja por questão de inexperiência na leitura, seja por questão de temporalidade mesmo, como eu falei, seja, às vezes tem a ver com um determinado autor da época, mas às vezes, meus caros, às vezes o Chesterton só está falando de algo que tem a ver com a tradição comum dos homens, certo? Às vezes o Chesterton está falando de coisas que estão na literatura grega, na antiguidade filosófica, que estão no período cristão primitivo, na questão da Idade Média, etc. E as pessoas não conseguem entender porque as pessoas não têm cultura. E é evidente que o inglês naquela época tinha muito mais cultura do que nós hoje, isso é uma coisa óbvia. Mas isso não impede de que nós nos deixemos puxar para cima pelo Chesterton, certo? Existia até uma questão que o pessoal falava. Vocês lembram quando o Ronaldo veio para o Corinthians aqui, 2009, eu acho que foi 2008 por ali, 2008, porque o Corinthians caiu em 2007. Mentira, foi 2009 então, né, no começo. Eu lembro que o Corinthians caiu porque ele caiu aqui na Arena, né? Os corintianos aí caíram aqui em casa, na Arena não, caíram no Olímpico, meus caros. Nós derrubamos vocês, tá bom? Só lamento. Chora mais e vão cair de novo se ratear. Bom, aí em 2008 o Corinthians venceu a Série B, 2009 tem time que não consegue nem vencer a Série B, né? 2009 volta então para a Série A e vem o Ronaldo. E aí, né, o gordo, o fenômeno, impacta aqueles jogadores. O Corinthians é campeão, ganha a Copa do Brasil, né, depois no outro ano ganha o Brasileiro, o Ronaldo já tinha se despedido, etc. Mas eles diziam muito que a figura do Ronaldo em campo mudava o pensamento deles, a forma deles se verem no jogo. Animava eles, né, trazia uma outra simbologia, trazer uma outra... Porque era o Ronaldo fenômeno, entendeu, meus caros? Era o fenômeno que estava ali, no gramado com eles. Certo? Então, a leitura de Chesterton tem que causar este efeito do fenômeno em nós. Tá bom? Tem que fazer com que a gente olhe para aquele livro, aquela leitura, para aquele tipo de escrita, para aquele artigo e pense, caramba, eu posso adquirir mais cultura, eu posso adquirir mais sabedoria, eu posso buscar mais a verdade, posso entender melhor esse período histórico aqui, eu posso fazer determinada coisa, eu posso conseguir ler Chesterton e entender cada vez mais se eu continuar estudando. Só Chesterton? Não precisa ser só Chesterton. O Chesterton acharia um absurdo estudar só Chesterton, certo? Agora, estudando muito de Chesterton, você vai conseguir, tá bom, chegar a esses pórticos, digamos assim, essas grandes portas aí que vão lhe dar acesso a esse patrimônio cultural, essa tradição tão necessária, e principalmente a tradição católica, que foi o que converteu o Chesterton, beleza? Vamos lá então. Bruno, as pessoas não querem, não sabem o que querem, até mostrar para elas Steve Jobs, né? Essa tática de marketing. É interessante você falar isso, né? O Chesterton fala, olha só que legal. O Chesterton fala que os debates hoje são todos voltados para a publicidade. Então aquilo que traz mais publicidade é sempre o que vai vencer. E a publicidade sempre está voltada para aquilo que é novo. Então, evidentemente, as ideias antigas vão perder no debate público, né? Por quê? Porque a publicidade está toda voltada para o que é novo, não para o que é o antigo. Tá bom? Então, isso é uma coisa. Chesterton mais atual do que nunca, Natanael. É isso aí, meu caro. Mais atual do que nunca, evidentemente.
Que obra de Chesterton devo ler primeiro? Meu caro, dê uma olhada no programa #1, né, desse programa semanal aqui, A Grama é Verde. Ou, se você quiser ser mais rápido, veja os nossos destaques. Entra aqui em cima, veja os destaques, que ali tem todo um ordenamento para você ler, opções para você ler, dependendo do que você quer, etc. Né? Então depende muito do que você quer. Ali a gente dá 3 opções iniciais para você começar a ler. Tá ali nos destaques e tem a live mais completa se você quiser entender a organização do destaque, certo? O antigo era mais comprometido com a razão e não com essa modernidade estúpida que temos hoje. Sim, meu caro, nem todos os antigos, também isso é bom de ser falado, né? Mas o antigo ele tinha um senso comum mais apurado, né? Alguns absurdos não passavam. Salve Corinthians, vai Corinthians, cuidado, gosta do Corinthians. O Ronaldinho gosta do Atlético Mineiro, foi a mesma coisa. Isso aí, vocês estão entendendo o espírito da coisa. Exemplo de futebol funciona, que é uma beleza, tá? Essa questão do trilho pode muito bem ser vista nas universidades, sobretudo em humanas, onde praticamente os mesmos pensam que o único trem que se pode pegar para o comunismo. Acho que eu entendi o que você disse, ou seja, na universidade você tem os trilhos marcadinhos ali, né? E de fato é isso, tá ali os trilhos. Você não pode seguir esses trilhos, certo? Tá aí os conselhos, tá aí as coisas, e tá para encher o saco de quem sai dos trilhos, né? Tá aí o OAB, tá aí essas porcarias todas que estão aí para controlar você e a sua liberdade, certo? Então tá aí as uniões de não sei o que, uniões de não sei o que lá, estão aí para ferrar a sua liberdade, basicamente é isso. Se você sai desses trilhos, então você está fora do grupelho e você então é uma pessoa esquisita, é uma pessoa atrasada, uma pessoa que prejudica os outros simplesmente porque você quis fazer o que é certo, né? E vocês me desculpem essas motos desgraçadas aí passando loucamente, mas eu não estou conseguindo resolver o problema da minha internet lá no meu estúdio, estou fazendo de tudo e logo, muito em breve, a gente vai tentar sanar esta questão, beleza? Então, creio que seja isso, meus caros. Mais alguém tem alguma pergunta? O Lucas está botando ali ortodoxia aula, não sei qual aula que é, mas quem quiser vai lá dar uma olhada. Certo? E mais alguma questão, mais alguma pergunta? Mais algum trilho novo para derrubarmos e fazermos então esse trem andar nos campos corretos? Ou não? Vamos ficar por aí mesmo. Pode mandar se quiser. Beleza? Eu degusto meu cafezinho maroto, show de bola. Os caras acham que eu tô tomando sempre cerveja. Às vezes eu pego aquele copo da sociedade, eu posso botar água, posso botar chá, posso botar cerveja, posso botar tudo que eu quiser, né? Posso botar café, vocês nunca vão saber o que eu tô tomando. Mas quase nunca é cerveja. Cerveja geralmente eu pego com fumo ou pra uma live com algum convidado mais especial. O Lucas falou, não sei se você me respondeu, mas o celular desligou. Sim, meu caro. Acho que, deixa eu ver se quem foi a tua pergunta. Ah, tá, respondi sim. Qual ler primeiro? Veja os destaques aqui. Veja os destaques, tá? Onde começar? Aquele destaque responde bem certinho. Certa vez, um professor liberal, no meu curso de História, tentou desacelerar o trem do comunismo na minha turma de História. Fui crucificado pela turma no grupo do Zap. É isso aí, isso é a coisa mais normal do mundo. A gente está sempre sendo crucificado e é até bom, né? Isso nos forma, isso nos forja, né? Isso faz com que São José Maria falava muito forja, né? Tem que ser forjado, isso é a coisa mais tipicamente cristã. A gente nasceu para a cruz. Não tem outra questão. O Chesterton sabia disso. O Chesterton escrevia os livros em apologia ao catolicismo justamente porque ele queria ser crucificado junto com seus irmãos. Ele falava isso, né? Queria também sofrer junto uma martírio da ridicularização. Agora, é interessante nós percebermos que o ambiente universitário que foi criado pela igreja hoje odeia a igreja. Por quê? Porque sempre aqueles que servem ao mal tentam subverter a ordem da realidade das coisas como Deus criou, subverter a criação, né? Agem nas sombras para fazer esse processo inteiro de subversão, certo? O Natanael, achei no supermercado. Ô, meu caro, não tem como eu saber que livro é, né? Não tem como eu saber isso aí, tá bom, meu amigo? Então, no mais, creio que seja isso. Fiquem com Deus, um grande abraço. Semana que vem nos vemos aqui de novo, novamente na segunda-feira, se não mudarmos a data da semana, mas acredito que é na segunda. E depois vocês podem aí comentar, mandar essa live aí pra galera que não viu,
ou acompanhar lá no YouTube. Nós vamos subir lá para o YouTube depois e fazer aquele processo de sempre em rede social, beleza? Teremos muitas novidades aí nesse último trimestre. Outubro, novembro e dezembro prometem muito aqui na sociedade, beleza? Fiquem com Deus então, grande abraço e até uma próxima. Leiam Chesterton. Valeu!